Bom, eu tive uma ideia e gostaria então de colocá-la em prática e ver se ela funciona, claro, né? Se ela funcionar, eu vou me dedicar a fazer isso, né? Isso vai até me ajudar também e ajudar principalmente outras pessoas, porque essa ideia está voltada ao próximo. Que ideia é essa? Eu sei que muita gente ainda não tem condição de comprar a Torá, né? Não tem condição, é um pouco difícil, né? Eu entendo. E eu gostaria de fazer uma coisa aqui. Eu não sou nenhum Cid Moreira, né? Não sou nenhum locutor de rádio e não é essa a minha intenção, promover a minha voz, não é essa, né? Nem me promover, não é isso. A intenção é ajudar aqueles a qual não tem essa condição e poder ouvir ela, a Paraxá do dia, no original. No original. Então, assim, eu queria fazer uma coisa, ler ela para vocês. Me perdoe um pouco se houver algum gaguejo, alguma coisa que tenha que voltar e reler de novo, mas a intenção é só transmitir ela através de áudio, aquilo que eu leio aqui no original. Para quê? Para que as pessoas que estão ouvindo possam então se encher da Paraxá da semana. O que é Paraxá? Vou explicar para vocês, para aqueles que não sabem, então vamos começar por aqui. Paraxá, em hebraico, significa porção. No plural seria Parashot, tá? E é um nome dado à porção semanal de textos da Torá dentro do judaísmo, que é o livro recebido por Moisés no Monte Sinai, tá bom? Esse é o único livro divino ao qual as pessoas desconhecem o conteúdo e quando conhecem ludibriada, enganada pelo cristianismo, ao qual fez uma manipulação dos livros, editou, né, e lançou para o mundo. E as pessoas têm isso em casa, que é chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas estão adulterados, completamente adulterados. Não dizer completamente, mas uma adulteração que faz ali muda todo o contexto, né? Então, não é bom. É bom que a pessoa tenha a Torá mesmo em sua casa, claro, com todo o respeito que é devido, né? Porque é sagrado. Mas troque esse livro aí que as pessoas têm em casa pelo original e estude ele, né? Então, elas também são conhecidas como Paraxá Hashavua, que o que quer dizer isso em português? Porção semanal. Ou seja, toda semana tem uma porção da Torá, tá? Que deve ser lida. E são, ao total, 54 porções, que dá o ano inteiro. Você lê a Torá o ano todo, tá bom? E cada uma possui um nome, geralmente derivada de suas primeiras palavras em hebraico. Geralmente, o judaísmo, ao mencionar o texto da Torá, menciona este nome em particular, esse primeiro nome. E não capítulos ou versículos, como o faz, por exemplo, o cristianismo, entendeu? Adotou esse método de passar capítulos e versículos. Na Torá não é assim que funciona, tá bom? Então, essa ideia, eu não sei se ela vai ser bem aceita. Se for bem aceita, então, por favor, falem aí se vale a pena, então, me dedicar à leitura original da Torá, aquela ao qual Moshe recebeu no Monte Sinai, com alguns detalhes a mais até, tá bom? Ao qual você não encontra por aí. E isso fazendo o quê? Com que você enche a sua alma e se eleve com a Paraxá da semana, tá bom? A intenção aqui é só transmitir em forma de leitura a Torá para você, que seria a Paraxá da semana. Eu, claro, estou começando pela segunda Paraxá, né?
que deveria ser Gênesis, mas não. Como eu tive essa ideia agora, e por incrível que pareça, essa aqui é a paraxá do mundo inteiro. Essa aqui está ligada ao mundo todo. Por quê? Porque todos somos descendentes de Noa. Todos viemos após o dilúvio de Noa, né? Dos filhos de Noa. Então, diretamente de Noa. Então, essa paraxá, por incrível que pareça, é a que nós vamos começar a leitura dela no original. Ela é muito, muito rica. Peço desculpa pelos meus gaguejos, né? Talvez pelos meus erros de português, que talvez eu tenha que consertar aqui mesmo na leitura, né? Não sou, como eu disse, nenhum Cid Moreira, nenhum locutor, mas a intenção é só ajudar vocês nesse conhecimento, né? E nessa elevação da alma, tá bom? Então vamos começar por essa paraxá magnífica, profunda e cheia de mistérios, né? Então, ela é a paraxá de Noa. Vamos começar por ela, né? A paraxá de Noa. Se, então, for favorável essa ideia, então, por favor, me falem, me indiquem que continue, e assim eu continuarei lendo para vocês as paraxás da semana. Toda semana, então, virá uma paraxá nova para vocês, tá bom? A paraxá daquela semana, e assim todos poderão usufruir do original, beleza? Então vou começar aqui a leitura. Paraxá Noa. O nome da paraxá. Nossa paraxá começa com: estes são os descendentes de Noa. Noa era. O Midrash pergunta: por que o nome de Noa é mencionado 2 vezes, quando uma só vez teria sido bastado? Porque, responde o Midrash, Noa pode ser traduzido como serenidade. Noa trouxe serenidade para ele e para o mundo. Serenidade para seus ancestrais, que poderiam descansar em paz em seus túmulos, e para seus filhos. Serenidade no mundo superior, visto que as acusações celestiais contra a humanidade cessaram, e nos mundos inferiores também. Serenidade neste mundo e no mundo vindouro, que está em Bereshit Rabá 35 e Rashi e Bid. Esta serenidade foi alcançada pelas águas do dilúvio, às quais a Torá se refere como as águas de Noa, que está em Yeshayahu 54:9. O pensamento racídico explica que, antes do dilúvio, as entidades físicas eram fracas e insensíveis a tudo que fosse espiritual. Em um ambiente assim, a corrupção floresceu e as pessoas não se responsabilizavam pelas suas ações. A Hassidut ensina que as águas do dilúvio eram como um mikve, um banho ritual. Uma pessoa que imerge em um mikve pode perceber que seus pensamentos se tornam ligeiramente mais puros naquele dia, ou que sua consciência o agita um pouco mais. Assim também, o mikve global, que aconteceu na geração de Noa, teve um efeito purificador sobre o mundo físico, elevando-o ao nível de comunicação entre a alma e o corpo. Depois do dilúvio, o mundo e seus habitantes se tornaram mais conscientes e apreciadores da grandeza de Deus. E isso assegurou ao mundo uma serenidade genuína, a continuidade de sua existência, pois mesmo que as pessoas se corrompessem, sua recém-descoberta sensibilidade espiritual garantia sua motivação para o arrependimento. Assim, sempre valeria a pena para Deus continuar sustentando o seu mundo. Isso está baseado em Sihat Shabá, Paraxá Noa 5.751. Todo o início da Paraxá tem essa introdução, que seria o nome da Paraxá, tá bom? Então vamos se acostumando com isso. Agora começamos realmente a leitura da Paraxá. A Paraxá de Noa, ela é de Gênesis
6, 9, até Gênesis 11, 32. A descendência de Noa. Estes são os descendentes de Noa. Noa era um homem íntegro. Ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Noa caminhava somente com o apoio de Deus. Noa gerou 3 filhos, Shem, Ham e Iefete. O mundo era corrupto e idólatra diante de Deus. E a terra estava cheia de crime. Deus viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne humana e animal tinha pervertido seu caminho na terra. Deus disse a Noa: o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto com os roubos por causa deles. Eu, portanto, os destruirei de sobre a face da terra, alternativamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Divide a arca em compartimentos. Calafeta o interior e o exterior com pinche. É assim que tu deverás construí-la. O compartimento da arca será de 300 cúbitos, sua largura 50 cúbitos e sua altura 30 cúbitos. Faz uma luz para a arca. Conclui-a inclinada, de modo a ter 1 cúbito de altura no topo. Coloca a porta da arca no seu costado. Tu deves fazer um convés inferior, um segundo e um terceiro andar. Eu estou prestes a consentir a destruição do homem e trazer um dilúvio sobre a terra. Águas destruirá sobre os... destruirá, sim, sobre os céus toda a carne que tenha em si um sopro de vida. Tudo o que está sobre a terra perecerá. Mas eu manterei meu compromisso contigo, que tu entrarás na arca, tu, junto com teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De todo vivo, demônio, de toda a carne, traze 2 de cada espécie para a arca, para mantê-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. De cada espécie de pássaro que não se misturou com outra espécie, de cada espécie de gado que não se misturou com outra espécie, e de cada espécie de animais selvagens que não se misturou com outra espécie. Traze para ti 2 de cada espécie, que venham por vontade própria para viverem. Toma contigo todo o alimento que será comido e o mantém em estoque. Será alimento para ti e os animais. Noa construiu a arca. Ele fez exatamente tudo o que Deus lhe ordenara. Noa entra na arca. Deus disse a Noa: vem para a arca, tu e tua família. Eu tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Toma 7 pares de todas as espécies de animais puros, de acordo com a lei judaica. Cada um consistindo de macho e sua fêmea, e de todas as espécies de animais que não são puros, de acordo com a lei judaica. Toma 2 animais, um macho e sua fêmea. Também dos pássaros do céu, que são puros, toma 7 pares, cada um consistindo de um macho e sua fêmea, para manter sua semente sobre a face da terra. Porque em mais 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Noa obedeceu e veio para a arca, de acordo com tudo que Deus lhe ordenou. Noa tinha 600 anos, quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra.
Noa, juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, se viram forçados a entrar na arca por causa das águas do dilúvio. Os animais puros, os animais que não eram puros, os pássaros e tudo que se arrastava sobre a terra, vieram 2 a 2 a Noa para a arca. Eles eram macho e fêmea, como Deus mandou a Noa. E então, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a terra. O dilúvio destrói toda a vida humana e animal. No 600 anos da vida de Noa, no segundo mês do 17º dia do mês, nesse dia, todas as fontes do grande abismo romperam-se e as comportas do céu foram abertas. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, sobre a vista de toda uma geração de perversos, Noa embarcou na arca juntamente com seus filhos Shem, Ham e Efet. A mulher de Noa e as mulheres de seus filhos estavam com ele. Eles vieram juntamente com toda espécie de animal selvagem que não se misturou com outra espécie. Toda espécie de gado que não se misturou com outra espécie. Toda espécie de réptil que rasteja sobre a terra que não se misturou com outra espécie. Toda espécie de pássaro que não se misturou com outra espécie. E todo animal alado, isto é, gafanhotos. De toda a carne que nela tem um sopro de vida, vieram a Noa, para a arca 2 a 2. Aqueles que vieram eram macho e fêmea. De toda a carne eles vieram, como Deus tinha mandado a Noa. Deus então selou a arca com ursos e leões de proteção atrás dele. O dilúvio esteve sobre a terra por 40 dias. As águas aumentaram, erguendo a arca, e ela elevou-se do chão. As águas fortificaram-se, aumentaram bastante. A arca começou a flutuar sobre a superfície da água. As águas sobre a terra tornaram-se poderosíssimas, e todas as altas montanhas sob os céus foram cobertas. As águas fortaleceram-se para cima 15 cúbitos, e todas as montanhas foram encobertas. Toda a carne que se arrastava sobre a terra pereceu. Pássaros, gado, animais selvagens e todos os animais inferiores que fervilhavam sobre a terra, assim como todo ser humano. Toda coisa sobre a terra seca, que tinha um suspiro da vida, morreu. Assim, foram apagadas todas as criaturas que tinham existido sobre a face da terra: humanidade, gado, animais terrestres e pássaros do céu. Eles foram apagados da terra, somente Noa e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas aumentaram sobre a terra por 150 dias. O dilúvio cede. Deus lembrou as orações de Noa e o comportamento decente de todos os animais selvagens e gado que estavam com ele na arca. Deus fez um vento de consolo e alívio soprar sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu foram seladas. O aguaceiro dos céus assim cessou. As águas recuaram da terra, elas continuaram a recuar, e ao fim de 150 dias, a água tinha diminuído. No 7º mês, chamado Sivan, no 17º dia do mês, a base da arca, a qual ainda se achava submersa, assentou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês.
No 10º mês, no primeiro dia do mês, os cumes da montanha ficaram visíveis. Após mais 40 dias, Noa abriu a janela que tinha feito na arca. Ele enviou o corvo, mas ele recusou-se a cumprir sua missão e simplesmente circundou a arca até que as águas da superfície da terra secaram. 7 dias depois, ele enviou a pomba, que estava com ele, para ver se a água tinha baixado da superfície da terra. A pomba não pôde encontrar qualquer lugar para descansar seus pés, e ela retornou para ele, para a arca. Ainda havia água sobre toda a superfície da água. Ele estendeu sua mão, pegou-a e a trouxe para si na arca. Ele esperou outros 7 dias e de novo enviou a pomba da arca. A pomba retornou para ele à tarde, e eis que ela tinha uma folha de oliveira recém-arrancada em seu bico. Então Noa soube que a água havia baixado da superfície da terra. Ele esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba. Dessa vez, ela não mais voltou para ele. Foi no 601 ano de Noa, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas secaram de sobre a superfície da terra, deixando uma crosta dura. Noa removeu a cobertura da arca. Ele viu que a superfície da terra estava começando a secar. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava completamente seca. Noa e sua família saem da arca. Deus falou a Noa, dizendo: deixa a arca, tu, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Toma contigo toda criatura viva de toda a carne, pássaro, gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Que eles fervilhem sobre a terra, procriarão e se multiplicarão sobre a terra. Noa deixou a arca juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil e todo pássaro, tudo que rasteja sobre a terra saiu da arca, prometendo-se acasalar somente com as suas próprias espécies. Noa construiu um altar para Deus. Ele tomou de todos os animais puros e de todos os pássaros puros e ergueu oferendas queimadas sobre o altar. Deus aspirou o aroma agradável e Deus disse para si: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde os seus primeiros movimentos dentro do útero. Nunca mais abaterei toda a criatura viva, como acabei de fazer. Enquanto a terra durar, 6 estações de semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca mais cessarão. Deus abençoou Noa. Deus ordena a Noa povoar a terra. Deus abençoa Noa e seus filhos. Ele lhe disse: frutifiquem e multipliquem-se e encham a terra. Haverá um medo e pavor de vocês estilados em todos os animais da terra e todos os pássaros do céu, em tudo que rasteja na terra e em todo o peixe do mar. Eu os coloquei, em tuas mãos. Em tuas mãos. Tudo que se move e que vive lhe será por alimento. Como a vegetação das plantas, que era tudo o que o homem podia comer anteriormente, eu agora lhes dou tudo. Não obstante, vocês não podem comer a carne tirada de um animal ou o seu sangue enquanto ele ainda está vivo. Mas eu exigirei conta de seu sangue se vocês tirarem
suas próprias vidas cometendo suicídio. Eu exigirei o mesmo de todo animal que tirar uma vida humana. Do homem que intencionalmente mata outro homem, ou o homem que mata outro homem que ele considera como seu irmão involuntariamente. Eu exigirei a vida deste homem. Aquele que derrama sangue humano, matando uma pessoa, e com testemunha deverá ter seu próprio sangue derramado pelo homem, pois a imagem de Deus, o Criador, fez o homem. Agora eu ordeno a vocês: frutifiquem e se multipliquem, povoem toda a terra e tornem-se numerosa nela. Deus estabelece uma aliança com a humanidade. Deus viu que Noa receava ter filhos. Então ele disse a Noa e a seus filhos que estavam com ele: eu mesmo estou fazendo uma aliança com vocês e com seus descendentes depois de vocês, e com toda criatura viva que está com vocês, os pássaros, o gado e todos os animais selvagens que caminham com vocês, todos aqueles insetos repugnantes e répteis que deixaram a arca, toda a criatura viva sobre a terra. Eu farei minha aliança com vocês, e toda a vida nunca mais será banida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é um sinal de confirmação da aliança que eu estou estabelecendo entre mim e vocês, e toda a criatura viva que está com vocês, para todas as gerações. Eu coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será como um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu considerar trazer nuvens de escuridão e destruição sobre a terra, o arco-íris será visto entre as nuvens. Eu então recordarei a aliança que existe entre mim e vocês, e toda criatura viva em toda a carne, e não se converterão novamente as águas em dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris estará nas nuvens, e eu o verei, para recordar a eterna aliança entre o atributo de justiça de Deus, Gevurah, e toda alma viva em toda a carne que está sobre a terra, mostrando a ele um arco-íris. Deus disse a Noa: este é o sinal da aliança que fiz entre mim e toda a carne da terra. Noa é atacado por Ham. Os filhos de Noa que saíram da arca eram Shem, Ham e Efet. Ham foi o pai de Canaã. Esses três eram filhos de Noa, e deles o mundo inteiro foi repovoado. Noa, um mestre do solo, degradou-se a si mesmo ao plantar uma videira antes de mais nada. Ele bebeu do vinho, embriagando-se, e descobriu-se na tenda. Canaã disse ao seu pai o que tinha ocorrido, e Ham, o pai de Canaã, olhou para a nudez de seu pai e o atacou. Ele contou publicamente o incidente a seus dois irmãos. Shem e Efet tomaram um manto e colocaram-no em seus ombros. Andando para trás, eles então cobriram a nudez de seu pai. Mesmo quando se viraram para cobri-lo, eles viraram suas faces e não viram seu pai nu. Noa despertou do seu sono, induzido pelo vinho, e percebeu o que o seu filho mais novo lhe havia feito. Ele disse: amaldiçoado é Canaã. Ele será um escravo entre os escravos de seus irmãos. Então ele disse: Noa, abençoado seja Deus, o Deus de Shem. Canaã será subjugado, seu escravo. Permita a Deus expandir Efet, mas possa ele morar nas tendas de Shem.
e que Canaã seja seu escravo, mesmo depois de Shem ser exilado. Noa viveu 350 anos depois do dilúvio. Noa viveu um total de 950 anos e ele morreu. Os descendentes de Noa. Estes são os descendentes de Noa: Shem, Ham e Yefet. Filhos lhes foram nascidos depois do dilúvio. Os filhos de Yefet foram Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, Mesher e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarmá. Os filhos de Yavan foram Elishá, Tarshish, Kitim e Dodanim. Desses, as nações isoladas ramificaram-se em suas diversas terras. Cada um tinha sua própria língua para sua família e suas nações. Os filhos de Ham foram Cush, Mitzraim, Egito, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sevá, Havilá, Savtá, Ramá e Savterá. Os filhos de Ramá foram Shevá e Dedan. Cush foi o pai de Nimrod. Ele começou a se rebelar contra Deus na terra. Ele foi um poderoso caçador das mentes das pessoas, voltando-as contra Deus. Daí o dito sobre as pessoas rebeldes que elas são. Eles dizem o seguinte: como Nimrod, um poderoso caçador contra Deus. O início de seu reino foi Babel, junto com Erer, Akkad e Calné, na terra de Shinar. Ashur deixou esta terra por causa de Nimrod. E ele construiu Nínive, Rehovot, Ir e Calar, assim como Resen entre Nínive, que é a grande cidade, e Calar. Mitzraim gerou a Ludim, os Ananim e Lechavim, os Naftuhim, os Patrusim, os Casluhim, de quem descenderam os filisteus, os Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Het, assim como os Jebusitas e os Emoritas, os Gigarxitas, os Ravitas, os Arquitas, os Sinitas, os Arvaditas, os Tsemaritas, os Ramatitas. Mais tarde, as famílias cananitas se dispersaram. As fronteiras cananitas estenderam-se de Tisdom, na terra de Gerar, até Asa, e na direção de Sodoma, Amorá, Gomorra, Admá e Tsevoim, até Lachá. Esses acima são os descendentes de Ram, de acordo com suas famílias e línguas, por suas terras e nações. Filhos também nasceram de Shem. Ele foi o ancestral daqueles que viviam do outro lado do rio, o irmão mais velho de Yefet. Os filhos de Shem foram Elam, Ashur, Arpachad, Lud e Aram. Os filhos de Aram foram Uz, Hul, Geter e Mash. Arpachad teve um filho, Shelah teve um filho, Ever. Ever teve dois filhos. O nome do primeiro foi Peleg, porque o mundo tornou-se dividido pelas línguas em seus dias, e o nome de seu irmão era Ioktam. Ioktam
foi o pai de Amodad, Shelef, Hatzamavet, Ierar, Hadoram, Uzal, Diclá, Oval, Avimael, Shevá, Ofir, Havilá e Iovav. Todos esses eram filhos de Ioctam. Seus assentamentos estenderam-se de Meshá, na direção de Sefar, a montanha oriental. Esses são os descendentes de Shem, de acordo com suas famílias e línguas, por suas terras e nações. Estas foram as famílias dos filhos de Noa, de acordo com suas gerações em suas nações. Delas, as nações dispersaram-se sobre a terra após o dilúvio. As nações se unem para construir uma torre gigante. Toda a terra falava somente uma língua, o hebraico, e tinha um pleito em comum contra Deus. Quando eles migraram do leste buscando um lar novo e grande o suficiente para todos eles, encontraram somente um vale na terra de Shinar e assentaram-se ali. Cada nação disse para a outra: venham, moldemos tijolos e vamos cozinhá-lo, já que não havia pedras no vale. Eles então tiveram tijolos para usar como pedra e argila para argamassa. Eles disseram: venham, construamos uma cidade e uma torre cujo topo alcançará o céu. Façamos um nome para nós, de modo que não sejamos dispersados sobre a face de toda a terra. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Adão tinham construído. Deus disse: apesar de serem um único povo, todos tendo a mesma língua, e esta é a primeira coisa que fazem, não deviam eles então serem barrados de tudo o que planejam fazer? Desçamos e confundamos sua fala, de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra. Desse lugar, Deus os dispersou sobre a face de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, ela é chamada de Babel, porque esse é o lugar onde Deus confundiu Balal, a linguagem do mundo. Foi daí que Deus dispersou sobre a face de toda a terra. Os descendentes de Shem. Estes são os descendentes de Shem. Shem tinha 100 anos quando ele teve um filho, Arpaxad, 2 anos depois do dilúvio. Shem viveu 500 anos depois de ter tido Arpaxad, e ele teve filhos e filhas. Arpaxad tinha 35 anos quando ele teve um filho, Shelar. Arpaxad viveu 403 anos depois que ele teve Shelar, e ele teve filhos e filhas. Shelar tinha 30 anos quando teve um filho, Ever. Shelar viveu 403 anos depois que ele teve Ever, e teve filhos e filhas. Ever tinha 34 anos quando teve um filho, Peleg. Ever, viveu 430 anos depois que teve Peleg, e teve filhos e filhas. Peleg tinha 30 anos quando teve um filho, Reu. Peleg viveu 209 anos depois que ele teve Reu, e teve filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando teve um filho, Serug. Reu viveu 207 anos depois que teve Serug, e teve filhos e filhas. Serug tinha 30 anos quando teve um filho, Nahor. Serug viveu 200 anos depois que teve Nahor, e teve filhos e filhas. Nahor tinha 29 anos quando teve um filho, Terar. Nahor viveu 119 anos depois que teve Terar, e teve filhos e filhas. Terar tinha 70 anos quando gerou Avraham. Na época, Avram, Nahor e Aram. Estes são os descendentes de Terar.
Os descendentes de Terá são: Terá gerou Avram, que se tornou Avraham, Nahor e Aram. Aram teve um filho, Lot. Aram morreu durante a vida de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, Ur-Kasdim. Avram e Nahor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Avram era Sarai. O nome da mulher de Nahor era Milcá, a filha de Aram. Milcá era a filha de Aram, que era pai de Milcá, e Iscá, que é igual a Sarai. Ou seja, Milcá e Iscá eram filhas de Aram. E Iscá é Sarai. Sarai era estéril. Ela não tinha filhos. Terá levou seu filho, Avram, Lot, seu neto, filho de Aram, e Sarai, sua nora, esposa de Avram, seu filho. Eles, Terá e Avram, deixaram Ur-Kasdim com Lot e Sarai, dirigindo-se para a terra de Canaã. Eles chegaram até Harã e ali se assentaram. Terá viveu um total de 205 anos. Terá morreu em Harã. Bom, aqui termina a Parashá de Noa. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou qualquer colocação, por favor, coloque aí, escrevam, né? E se gostaram, por favor, falem também, para que assim nós possamos continuar lendo para vocês cada paraxá da semana. Um abraço a todos e um bom dia.